Então, a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Esse conteúdo é um conteúdo muito importante. Os objetivos de aprendizagem são conhecer os personagens que contribuíram com o estudo da termodinâmica, correlacionar o desenvolvimento da termodinâmica com a Revolução Industrial, definir a primeira lei da termodinâmica, reconhecer a primeira lei como sendo o princípio de conservação da energia e resolver exercícios. Então, conteúdos significativos: trabalho termodinâmico, a primeira lei da termodinâmica em si, certo? Os conteúdos que a gente vai estudar. Vou ajeitar aqui, pronto, um momentinho. A termodinâmica é uma parte da física que estuda um sistema físico do ponto de vista macroscópico, né? Então, se utiliza grandezas como pressão, temperatura, volume, energia. São grandezas que são usadas para descrever como um sistema se comporta, mas sem a preocupação de explicar microscopicamente o que tem ocorrido, né? Tem uma visão macroscópica da coisa. Alguns dos personagens que contribuíram para o estudo da termodinâmica: Joseph Black, James Watt, Thomson, Mayer, Helmholtz, Joule, Clausius, Thomson, Lord Kelvin. Então, o desenvolvimento maior desses conceitos ocorreu ao longo do século XVIII e XIX. As fases de mudança foi justamente na transição do período feudal para o regime de produção capitalista. A gente tem uma valorização forte para a revolução científica, né? E aqui os métodos da ciência experimental passam a ser aplicados em diversas áreas do conhecimento, né? Isso ajudou a transformar os meios de produção e, como destaque, a maquinaria têxtil, né? Principalmente na indústria inglesa. Essas transformações termodinâmicas vão desencadear o que a gente chama de revolução industrial, né? Em que ela, nessa revolução industrial, a gente tem a aplicação de métodos da ciência usados para resolver problemas na indústria. Então, a frase que fala sobre a relação entre a história e a ciência diz o seguinte: na realidade, quanto mais estreitas são as relações entre a ciência, a técnica, a economia e a política do período, mais claramente se mostra a formação de um processo único de transformação da cultura. Tal período é de capital importância para o progresso da humanidade. Bernal. Primeira lei da termodinâmica, já vou antecipando aqui, que ela está associada ao princípio de conservação da energia. Então, quando fornecemos uma quantidade de energia Q na forma de calor a um sistema, essa energia pode ser usada de duas maneiras. Primeiro, uma parte da energia poderá ser usada para o sistema realizar um trabalho, ou seja, trabalho maior que zero, expandindo, ou trabalho menor que zero, negativo, se contraindo. Eventualmente, pode acontecer do sistema não alterar o seu volume, aí o trabalho é nulo, transformação isométrica ou isocórica. A outra parte da energia será absorvida pelo sistema, transformando-se em energia interna. Dito de outro modo, essa energia é igual à variação de energia interna delta-U do sistema. Eventualmente, pode acontecer delta-U igual a zero. Significa que, neste caso, o calor Q foi usado para a realização do trabalho. A primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Então, ΔU, variação de energia interna, é igual a Q, calor, menos o trabalho. O trabalho usa a letra W, de work em inglês, mas é quem usa a letra tal, essa letrinha aqui para representar trabalho, tanto faz. O que importa é que a variação de energia interna é a diferença de calor e trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho uma variação se eu forneço 1000 calorias de energia
o gás realiza 400 calorias de trabalho. Para onde foram os 600 restantes? Então, essa diferença de 1.000 menos 400, os 600, foi para aumento da energia interna, né? Então, no exemplo, a parte da energia que é fornecida ao gás é usada para realizar o trabalho e parte absorvida em energia interna. No exemplo B, a gente fornece ao sistema uma energia Q, sendo que toda ela é convertida em energia interna, não houve aumento de volume. Então, não houve trabalho. Então, quando não há trabalho, toda a energia fornecida vai para energia interna. A primeira lei da termodinâmica equivale a A. Conservação da energia mecânica. B. Conservação da energia interna. C. Conservação da energia térmica. D. Conservação da energia. E. Conservação do trabalho mecânico. Resposta correta. Alternativa D. Conservação da energia. A energia não pode ser criada, não pode ser destruída, mas pode ser transformada em outras formas. Se eu forneço uma energia ao sistema, como o exemplo lá, 1.000 calorias, se 800 foi para trabalho, os outros 200 não foram destruídos. Aí vai para a energia interna. Questão 2. Um sistema recebe 250 joules de calor de um reservatório térmico e realiza 100 joules de trabalho, não ocorrendo nenhuma outra troca de energia. A variação de energia interna do sistema foi: então, a quantidade de calor 250 joules e o trabalho 100 joules. Então, qual foi a variação de energia interna? Primeira lei, delta U, que menos trabalho. Então, 250 menos 100 dá 150 joules. Exercício 3. Um sistema recebe 400 calorias de uma fonte térmica, enquanto ao mesmo tempo é realizado sobre o sistema um trabalho equivalente a 328 joules. Qual é o aumento de energia interna do sistema em joules? Adote uma caloria igual a 4,18 joules. Então, ele recebeu 400 calorias de uma fonte térmica. Então, vou transformar isso para joules, 400 para joules, 400 vezes 4,18 dá 1.672 joules. E preste atenção que é realizado sobre o sistema um trabalho. Então, o trabalho é negativo. Se o sistema realiza trabalho é positivo. Se o sistema sofre trabalho é negativo. O enunciado diz: é realizado sobre o sistema um trabalho. Então, trabalho é negativo, menos 328 joules. Então, delta U, Q menos trabalho, Q 1.672 menos da fórmula da primeira lei, aí menos 328. Menos com menos mais. 1.672 mais 328 dá variação de energia interna de 2.000 joules. Transformação isotérmica. Transformação isotérmica, ΔU igual a zero. Transformação isotérmica, ΔU igual a zero, porque não tem mudança de temperatura. Se não tem mudança de temperatura, o calor vai ser igual ao trabalho. Questão 4. O mol de moléculas de um gás ideal sofre uma transformação isotérmica reversível, de A para B, mostrada na figura abaixo. Então, sai de A para B e é uma isotérmica. Se é uma isotérmica, pessoal, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, não vai ter variação de energia interna. Logo, o trabalho vai ser igual ao calor. Sabendo que o gás efetuou um trabalho igual a 5,7 joules, qual a quantidade de calor que ele recebeu? Aí, tranquilo. Então, no item A, ele quer saber o volume B aqui. Então, a gente vai fazer a resolução. Usa a equação geral dos gases, né? Mas eu vou copiar os dados aqui, pressão, 2 atm. Vou aproveitar e exercitar, transformar para sistema internacional, para Pascal. Então, o ATM é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, 2 ATM seria 2 vezes 10 a quinta Pascal. 1 ATM, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Onde tem litro, transformo para metro cúbico, colocando 10 a menos 3 metros cúbicos. A transformação isotérmica, ΔU igual a zero, trabalho 5,7 joules. A, quero saber o volume de B, e B, quero saber a quantidade de calor. Então, aplicando a equação, eu tenho que ter A igual a TB, né? Transformação isotérmica. Então, equação geral aqui
T é igual a TB, fica PA, VA igual a PB, VB. E vamos ficar PA 2 vezes 10 a quinta, VA 1 vezes 10 a menos 3, PB 1 vezes 10 a quinta e VB é o que eu quero achar. Então, corto aqui 10 a quinta com 10 a quinta. Aí fica VB 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que seria justamente 12 litros. E como a temperatura é constante, a gente percebe que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, se a pressão reduziu a metade, de A para B, 1 é metade de 2, B seria o dobro de 1, 2 litros aqui. E no item B, ΔU igual a Q menos trabalho, ΔU é zero, porque é uma isotérmica, que é igual ao trabalho, logo que 5,7 joules, a quantidade de calor. Aplicações, a gente tem aqui numa transformação isovolumérica, uma transformação a volume constante. O trabalho é zero, logo a quantidade de calor vai ser igual à variação de energia interna. Numa transformação isobárica, a variação de energia interna vai ser Q menos o trabalho. E na transformação adiabática, não tem troca de calor, Q é igual a zero. Se Q é igual a zero, aí vai ficar ΔU igual a Q menos o trabalho. Como Q é zero, fica ΔU igual a menos trabalho. Então, numa transformação adiabática, a variação de energia interna do gás é igual ao módulo do trabalho realizado. Módulo em valor absoluto, né? Mas transformação adiabática, quando não tem troca de calor, então ΔU vai ser menos o trabalho. Para diferenciar o que é uma adiabática para uma isoterma, a isoterma são essas curvas aqui. A curva adiabática, ela liga as isotermas. Uma função aqui que liga as isotermas. Exercício 5. Num processo de expansão adiabático, uma amostra de gás perfeito realiza um trabalho de 520 joules. Num processo de expansão adiabática, uma amostra de gás perfeito realiza um trabalho de 520 joules. Transformação adiabática, que é igual a zero. Né? Então, transformação, qual a quantidade de calor trocado com o ambiente? Zero, porque a transformação é adiabática. B, qual é a variação de energia interna sofrida pelo gás? Então, ΔU é Q menos o trabalho. ΔU é zero, menos o trabalho foi... Aqui está trocado. O trabalho foi 520, né? 520, né? Então, ΔU menos, inverter aqui a ordem, 520, 500, menos 520 joules. Deixa correto, eu mando, substituo lá, mando corretinho o slide para vocês. 520 joules. C. Volta aqui, AC. Como se comporta a temperatura, volume e pressão do gás durante esse processo? Ó, de fato, do fato de a energia interna diminuir, concluímos que a temperatura diminui, né? Como se trata de uma expansão, o volume aumenta. Considerando a equação de Clapeyron, a gente tem que a pressão ela vai diminuir, pois à medida que o volume aumenta, né, a temperatura diminui. E como o denominador, a parte aqui do denominador fica maior que a parte do numerador, então o valor de P vai diminuir. Transformação cíclica, a gente falou na aula passada, a transformação em que o ponto inicial é igual ao ponto final. Logo, se o ponto inicial é igual ao ponto final, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Se a temperatura inicial é igual à temperatura final, a variação de energia interna é zero, logo que o calor vai ser igual ao trabalho. Se o trabalho for no sentido, o ciclo for no sentido horário, o trabalho é positivo, logo o calor é positivo. Se o trabalho for no sentido anti-horário, aí você teria trabalho negativo e calor negativo. E a área delimita o trabalho, geometricamente igual ao trabalho. Obrigado. Breve uma atividade no sistema para vocês. Espero que esteja tudo bem e até